Durante todo o mês de agosto, nós estamos falando sobre o tema alegria, o desafio do contentamento, e nós estamos refletindo na carta de Paulo aos Filipenses, falando sobre esse tema tão desafiador para os nossos dias. Um momento de tantas lutas, dificuldades que nós estamos passando à nossa volta. Falar sobre alegria. A alegria que vem do Senhor para as nossas vidas. Em algum momento da vida de vocês, talvez você já se perguntou: como eu posso ser feliz? Em algum momento desta série, você já se fez essa pergunta, ou se você está chegando ao nosso encontro hoje. Talvez hoje mesmo você está se fazendo essa pergunta: onde eu posso encontrar alegria? Onde eu posso encontrar um contentamento? Quando nós falamos sobre esta pergunta, nós precisamos ter claro sobre qual alegria nós estamos falando. Nós não estamos falando da alegria que vem, que é produzida por aquilo que nós podemos obter, produzida apenas pelos nossos relacionamentos, produzidas por alguns instantes de contentamento em um momento em nossas vidas. Nós estamos falando de uma alegria que não vem de fatores externos, mas vem daquilo que Deus produz em nossos corações. Daquilo que Deus trabalha em nossas vidas de forma interna. Porque, na verdade, quando nós buscamos a alegria e o contentamento de forma externa, nós não vamos encontrar algo que de fato possa ser sustentável e constante em nossas vidas. Porque o grande problema não é aquilo que está fora, mas aquilo que está dentro. O grande problema é aquilo que está em nossos corações. Como o Senhor precisa trabalhar em nossos corações, transformar as nossas vidas de forma interna, para que sim, possamos olhar para aquilo que Deus nos dá, possamos olhar para os momentos que nós temos em nossas vidas e reconhecer que como o Senhor tem trabalhado em nossos corações, olhar para os momentos de lutas e dificuldades e ver como o Senhor tem colaborado. Veja como que precisa haver uma mudança de forma interna em nossas vidas. É sobre isso que nós estamos falando neste tempo, refletindo na carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós vamos refletir no capítulo 3. Mantenha o seu texto bíblico próximo a você, Filipenses capítulo 3, você pode deixar ele aberto, nós vamos voltar algumas vezes neste capítulo. Filipenses capítulo 3, versículo 1, Paulo ele começa dizendo: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Paulo não está concluindo ou terminando a sua carta. Paulo está iniciando um novo período nesta carta agora, falando com esses irmãos, pessoas queridas, pessoas amigas, pessoas que estavam no coração de Paulo. E Paulo ele está sendo repetitivo neste tema. Alegrai-vos no Senhor. Essa palavra aparece várias vezes durante toda a carta. Paulo está sendo repetitivo num contexto de sofrimento. E veja como pode parecer estranho Paulo dizer alegrai-vos no Senhor no momento onde Paulo está preso, no momento onde os irmãos filipenses estavam sofrendo fortes perseguições, e Paulo está dizendo alegrai-vos no Senhor. E é justamente por isso que Paulo ele está sendo repetitivo, para que essa mensagem fique gravada no coração desses irmãos. Ele continua o versículo 1. A mim não me desgosta a segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Paulo está dizendo, eu não me importo de repetir tantas vezes a respeito deste tema. E olha, é segurança para vocês, é para que vocês fiquem firmes, é para que essa mensagem penetre no coração, na vida de vocês, e isso fortaleça a vida de vocês,
para que vocês possam olhar o mundo à volta de vocês e reconhecer de onde vem a alegria verdadeira que vem do Senhor. Mas num contexto de sofrimento, num contexto de desafio que esses irmãos passavam, existiam alguns ali que estavam tentando mudar a mensagem do Evangelho, que estavam trazendo uma mensagem, tentando colocar algo sobre esses irmãos, uma mensagem sobre a vida deles que não era a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. E diante do contexto de sofrimento, diante do contexto de dor que eles estavam passando, eles traziam uma mensagem que tentavam mudar a identidade daquilo que Deus estava fazendo na vida deles. E sabe, meus irmãos, diante dos desafios da vida, frequentemente nos deparamos com questionamentos que colocam em xeque a nossa identidade. Quando o momento de aflição chega à nossa porta, quando o momento de sofrimento, de dor, de perda chega à nossa porta, muitas vezes emergem algumas perguntas que colocam a nossa identidade em xeque, dizendo: ei, você não é o Filho de Deus? Ei, por que você está sofrendo? É certo? Você está passando por isso? Coisas, perguntas que colocam a nossa identidade em risco. E em meio a uma cultura hedonista, quando nós falamos de alegria, essa cultura ela vai nos dizer: você precisa encontrar momentos de prazer. Olha, você precisa curtir a vida. Você precisa sair e aproveitar ao máximo. Você está passando por um momento de tristeza, um momento de dificuldade? Procure um momento de prazer, procure aquilo que vai te gerar prazer e satisfação. E nós falamos na mensagem passada como tem pessoas que prejudicam a sua família, o seu trabalho, as suas amizades, o seu próprio corpo, por um momento de prazer. Em uma cultura individualista, quando nós falamos sobre a busca da alegria, ela vai nos dizer: você não precisa de ninguém. Você é autossuficiente. Você é muito bom. Olhe para dentro de você. Você tem você mesmo. Você não precisa contar com ninguém. Em uma cultura consumista, quando nós falamos sobre a busca da alegria, ela vai dizer: você precisa obter mais. Você tem pouco. Você está buscando alegria? Trabalhe mais. Possua mais. E você vai encontrar a alegria verdadeira. Veja como que existem aspectos na nossa cultura, mensagens à nossa volta, que tentam deturpar a identidade ou aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. E aí vem a pergunta, talvez nós estamos pensando agora: então como encontrar a alegria verdadeira que vem do Senhor para as nossas vidas? Vamos continuar o texto a partir do versículo 2, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 2. Acompanhe o texto comigo. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo.
Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, as quais considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Que o Senhor ilumine as nossas mentes, fale aos nossos corações, Pai. Transforme as nossas vidas mediante o poder do Evangelho de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Existem duas palavras que são muito importantes nesse texto. Na verdade, uma palavra que aparece duas vezes aqui no texto em que nós lemos, que é considerar. Considerar significa avaliar, ter em conta, conceber, julgamento subjetivo que pode ou não adequar-se ao fato. Essa palavrinha que aparece duas vezes nesse texto é algo central na ideia daquilo que Paulo ele está falando. É o divisor de águas daquilo que Paulo está falando a respeito da vida dele, sobre como Cristo transformou a sua vida e agora ele fazendo uma avaliação, ele coloca aquilo que de fato é importante para a vida dele. E quando nós falamos sobre a busca da alegria, quando nós falamos sobre como podemos ter alegria na salvação, nós precisamos considerar duas coisas. Primeiro, a nossa identidade. Como nós nos enxergamos, quem nós somos. E em segundo, quem é Cristo Jesus. Como nós olhamos para Cristo Jesus. E olhando à luz desse texto, eu quero refletir com vocês nessas duas perspectivas. Em primeiro lugar, podemos ter alegria na salvação quando consideramos nossa identidade, do versículo 2 ao versículo 7. Versículo 2, Paulo ele vai repetir 3 vezes, acautelai-vos, 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 para dizer sobre a importância da atenção que eles devem ter nesses falsos mestres. Paulo vai dizer, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo não está falando de 3 pessoas diferentes. Paulo está falando desses homens, desses mestres que tentavam deturpar, modificar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. E Paulo chama esses homens de cães, cães carniceiros. Paulo não estava xingando esses homens, mas Paulo estava usando de uma ironia, porque era assim que esses mestres, que esses judeus ortodoxos também chamavam os seus compatriotas que se converteram a Cristo Jesus. E Paulo agora está dizendo, olha, esses que vivem como cães não domesticados, que vivem farejando as coisas terrenas, que vive procurando algo no chão, que vive vasculhando os lixos. Esses cães, tomem cuidado, porque esses homens, eles só olham para baixo. Eles não conseguem enxergar aquilo que vem do alto. Esses homens, esses maus obreiros que pregam uma mensagem que não é o Evangelho de Cristo Jesus, que pregam a salvação pelas obras, que pregam a salvação em seus costumes, de sua cultura judaizante. Esses homens que agora enfatizam ainda a circuncisão, aquilo que era um sinal da aliança lá no Antigo Testamento, mas que agora Paulo faz um jogo de palavras e que ele diz, olha, essa circuncisão agora não passa de uma mutilação,
Porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. No momento de busca pela alegria, no contexto, no momento de dificuldade, de dor e de sofrimento, esses irmãos tentavam se apegar, essas pessoas tentavam se apegar a coisas terrenas e dizer para eles: olha, confie nisso. Olhe para a identidade, olhe para a vida de vocês e olhe o que vocês podem fazer para obter a salvação, para obter uma alegria. E Paulo está dizendo: nós não podemos fazer nada, nós não confiamos na carne. Nós não confiamos naquilo que é produzido de forma externa, mas é somente a circuncisão que Cristo Jesus fez em nossas vidas, em sua morte, pelo seu sangue, pela sua graça derramada na cruz do Calvário. Nenhum costume religioso é capaz de salvar o homem, ou nada que possamos fazer é capaz de salvar o homem. Paulo continua no versículo 4 ao versículo 6 e ele vai dizer: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, pertencente a esta aliança conforme as tradições lá do Antigo Testamento, da linhagem de Israel, da linhagem do filho da promessa, da linhagem de Isaque, não da linhagem de Ismael, da linhagem de Isaque, da linhagem de Jacó, da tribo de Benjamim. Benjamim e José, que eram os 2 filhos prediletos de Jacó, filhos da mulher amada, filhos de Raquel. Benjamim, que foi a tribo que permaneceu fiel ao rei Davi durante a rebelião, quando seu filho Absalão se volta contra ele, mas esta tribo se manteve firme com o seu rei. Hebreu de hebreus, ou de uma linhagem pura. Quanto à lei, fariseu, conhecedor da lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Paulo chegou a matar por esse zelo. Quanto à justiça que há na lei, não tinha motivos para ser repreendido. Irrepreensível. Um homem exemplar. Quanto aos padrões externos, Paulo era um homem impecável. Mas agora, o que Paulo está dizendo, o que Paulo está colocando agora, não é a sua vida em comparação, ou utilizando para medir a sua vida, os padrões externos, os padrões dos homens. Mas ele está utilizando agora, ele está diante de Cristo Jesus. O parâmetro agora mudou. O parâmetro agora não é mais os homens. Por isso, quando ele olha para a vida dele, no versículo 7, ele diz: mas o que para mim era lucro, diante dos homens, isso é lucro. Diante dos homens, isso é algo maravilhoso. Diante dos homens, isto é glória, isto é riqueza. Mas os parâmetros do reino de Deus são diferentes. Porque agora o parâmetro é Cristo, não os homens. O Wiersbe, ele diz o seguinte: Paulo examina a própria vida, ele se torna um auditor que confere os livros caixa para ver quanta riqueza tem e descobre que está falido. Quando Paulo pega tudo aquilo que para os homens é de grande riqueza, tudo aquilo que para os homens é de grande valor, e ele faz um balanço da sua vida, ele reconhece que perante Cristo Jesus, isso não tem nenhum valor para a sua salvação. É preciso nós avaliarmos a nossa identidade.
É preciso nós considerarmos a nossa identidade e pensar quais os parâmetros nós estamos utilizando para definir a nossa identidade. Quais são os parâmetros que você está utilizando para definir a sua vida? Será impossível ter alegria em Cristo enquanto os parâmetros que te definem são apenas terrenos. Será impossível encontrarmos a alegria em Cristo Jesus enquanto aquilo que nós utilizamos para medir a nossa vida são os padrões deste mundo. E aí nós dizemos, eu mereço ser feliz, sabe por quê? Porque eu sou um bom homem. Eu mereço ser feliz, sabe por quê? Porque eu sou trabalhador. Eu mereço ser feliz porque eu sou um bom marido, uma boa mãe, uma boa mulher. Eu sou uma pessoa exemplar. Eu mereço ser feliz. E aí nós passamos a buscar, a definir a nossa identidade, definir os parâmetros da nossa vida, os parâmetros para uma vida alegre e feliz segundo os padrões deste mundo. Mas o que Paulo ele está fazendo é uma mudança radical em sua vida. Os padrões agora não são mais os padrões deste mundo, os parâmetros não são os parâmetros dos homens, mas agora de Cristo. E como Cristo nos define? Como diante da graça de Deus, quem nós somos diante da graça de Deus? Imerecedores. Caminhando para a morte. Condenados à infelicidade eterna, à falta de esperança. Mas, quando a graça do Senhor encontra as nossas vidas, a graça do Senhor, a justiça de Deus, o seu amor, que nos transforma, os parâmetros da nossa vida são transformados, porque agora nós reconhecemos que somos imerecedores, porque agora nós reconhecemos quem nós somos de fato, o quanto nós não merecíamos, nós não merecemos, mas Cristo Jesus se entregou e pagou o preço dos nossos pecados, e em Cristo nós podemos ter esta alegria, e em Cristo nós podemos ter esta esperança. Não em nós, mas em Cristo. Não em nossos parâmetros, mas naquilo que Cristo fez na cruz. O que nós não poderíamos fazer. Viveu a vida que nós não poderíamos viver. Nós nunca alcançaríamos esses parâmetros, esse padrão, para dizer que somos merecedores de algo, mas Cristo sim, e Ele se entrega por nós. E em Cristo nós podemos encontrar uma nova identidade de filhos amados do Senhor, de herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, justificados segundo o seu sacrifício, remidos pelo seu sangue, pelo que Cristo fez por nós. Como você está olhando para a sua identidade? Ou, às vezes, você já tem uma longa jornada na igreja ou com Cristo, mas quais os parâmetros que você utiliza para definir quem é você e qual a sua identidade? No final deste capítulo, Paulo deixa um alerta que nos traz temor e esperança. Versículo 18 a 21. Versículo 18 a 19, Paulo diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Quais são os parâmetros que você tem utilizado para definir a sua vida? Paulo está dizendo,
daqueles que estavam no meio deles, pessoas queridas, pessoas que quando Paulo se refere a eles, Paulo ele chora, Paulo ele fica triste, porque na verdade passaram a vida inteira apenas utilizando padrões terrenos, vivendo na busca apenas do próprio Deus que são eles mesmos, buscando apenas a sua glória. Estes caminham para um caminho de morte. Esses estão indo para um caminho de morte. E são nossos amigos. São pessoas queridas, e quando eu lembro, eu choro por causa disso, de ver o destino desses homens. Sabe por quê? Porque a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas, pois a nossa pátria, os nossos parâmetros não são terrenos, mas são do alto. Os nossos parâmetros são da eternidade. Nós não vivemos mais segundo os padrões deste mundo. Por isso que Paulo ele vai dizer lá no capítulo 1, ele começa dizendo, quando ele se apresenta, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, não servos de Roma, não servos da filosofia, das filosofias do tempo deles, mas servos de Cristo. E ele convida esses irmãos, vivei de modo digno do Evangelho, porque vocês têm uma nova vida, uma nova identidade, uma nova pátria. Uma esperança eterna em Cristo Jesus. E assim como ele morreu, pagou o preço dos nossos pecados, foi humilhado, mas ressuscitou e foi glorificado, exaltado pelo Pai, nós temos uma nova esperança na glória de Cristo. Não em nós, em Cristo. Paulo está falando sobre esta nova identidade. Pense a respeito sobre como você está vivendo. Quais os parâmetros que você tem utilizado para definir a sua vida. E em segundo lugar, podemos ter alegria na salvação quando consideramos a glória de Cristo Jesus. Versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Jim Elliot, marido da Elizabeth Elliot, ele tem uma frase que diz: sábio é aquele que dá o que não pode guardar, a fim de ganhar o que não pode perder. É isso que Paulo está dizendo agora. Quando Paulo ele faz uma avaliação daquilo que é precioso para a sua vida, ele abre mão dessas coisas, daquilo que eram os valores terrenos, dos parâmetros terrenos para medir a sua identidade. E ele passa agora, então, a olhar para Cristo. Ele abre mão daquilo que ele não pode guardar, para ter aquilo que ele não pode obter. Para obter aquilo que ele não pode perder. Para obter aquilo que ele jamais poderia ter. Por isso, Paulo considera o conhecimento de Cristo, por causa da sublimidade, por causa daquilo que está mais alto, por causa daquilo que vem do alto, que vem de Cristo, por causa daquilo que é importante, por causa da sublimidade do conhecimento. Paulo, ele tinha o conhecimento histórico, na esperança dos judeus, na esperança do Salvador, do Messias, do Cristo, do Redentor que viria, este Cristo, dentro da visão deles. Mas Paulo não tinha o conhecimento profundo de uma relação com o Cristo. Com Cristo Jesus.
Ele poderia ter o conhecimento histórico daquilo que o Antigo Testamento apontava, da esperança que eles tinham. Mas agora Paulo está dizendo do conhecimento de Cristo. O conhecimento fala sobre uma relação profunda. No Antigo Testamento, essa palavra fala a respeito de um casamento. Paulo considera todos aqueles parâmetros, todos os valores terrenos como perda por causa de um relacionamento profundo com Cristo. Como Paulo agora reconhece como importante é este relacionamento e a profundidade deste relacionamento. Por isso que Paulo ele vai dizer, meu Senhor, aquele que está sobre a minha vida. E aí ele diz, por amor. Veja como Paulo entendeu a profundidade, a importância deste relacionamento, e ele diz, por amor, do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Veja como Paulo perdeu. Nós falamos sobre aquilo, sobre tudo que Paulo tinha. Quem era Paulo? Quem eram os parâmetros segundo os homens? O que ele obtinha? O que ele tinha? O seu cargo, o seu status? Ele perdeu. Ele perdeu tudo isso. Está numa prisão agora. De um grande líder, um homem admirado. Agora, um prisioneiro do Evangelho. Precisamos considerar a justiça de Cristo Jesus, versículo 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Como fariseu, Paulo sempre estava buscando a justiça própria. Como fariseu, como conhecedor da lei, irrepreensível, diante a justiça de Deus, de Cristo Jesus. Paulo não mais buscava a glória vindo dos parâmetros deste mundo. Paulo não mais buscava a alegria, a satisfação vinda dos seus títulos e dos parâmetros que o mundo olhava para ele e admirava, mas agora Paulo diz, e ser achado nele é em Cristo. É em Cristo Jesus, é nele que está a justiça verdadeira. É ele que pagou o preço dos meus pecados para que eu, sendo injusto, pudesse me tornar justiça de Deus. É em Cristo. Precisamos considerar a comunhão com Cristo, versículo 10 a 11. Para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está falando agora de uma jornada com Cristo. Paulo está falando da nova vida com Cristo nesta comunhão. E tudo que Paulo perdeu, todo o sofrimento que isso causou na vida dele, ou ele está preso agora, toda dor, toda perseguição é compartilhada com Cristo. Paulo coloca a comunhão dos seus sofrimentos. Paulo está dizendo, eu estou caminhando em comunhão com Cristo. E é por isso que ele está passando por tudo aquilo. Paulo teve uma mudança radical em sua vida. Dos seus padrões, dos parâmetros terrenos, passou a considerar a Cristo. Passou a considerar o seu Senhor, Cristo Jesus, o seu Salvador. E agora, o que define a sua vida, os seus desejos, a sua busca da alegria, não é mais os parâmetros terrenos, mas aquilo que vem de Cristo Jesus. Paulo agora ele tem uma nova ambição, uma boa ambição de caminhar com Cristo, de caminhar, de seguir firme com Cristo Jesus. É isso que ele vai dizer do versículo 12 ao versículo 14. E ele diz, não
Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu estou caminhando, eu estou prosseguindo, e o meu objetivo agora é caminhar para o prêmio da soberana vocação. É para a eternidade, é olhando para Cristo, não é buscando segundo os parâmetros deste mundo, mas olhando para Ele. Paulo lhe diz, não que eu tenha alcançado, mas eu estou prosseguindo, mas eu estou seguindo em frente, deixando aquilo, deixando aqueles valores, deixando os meus parâmetros que eu tinha anteriormente para trás e olhando firmemente para Cristo Jesus. Sabe, meus irmãos, enquanto nossas ambições forem apenas terrenas, será difícil obter a alegria que vem do alto. Enquanto a nossa busca for apenas conduzida, guiada pelos parâmetros terrenos, será muito difícil nós olharmos para a alegria que vem do Senhor para as nossas vidas. Paulo passa a considerar, a ter como mais importante aquilo que vem do alto, a ter como mais importante o conhecer a Cristo através de um relacionamento profundo, a ter como mais importante não a sua justiça, não os seus méritos, mas a Cristo e aquilo que Cristo fez. Paulo passa a considerar como mais importante essa jornada, essa caminhada com Cristo, e mesmo que ele tenha que pagar um alto preço por isso, mesmo que ele tenha que se entregar também para morrer, ele considera isso como importante. E quando nós botamos numa balança, quando nós consideramos as perdas e os ganhos de Paulo, Paulo perdeu o seu status como cidadão judeu e romano, mas Paulo ganhou a cidadania eterna. Paulo perdeu a sua justiça própria, mas Paulo ganhou a justiça de Cristo. Paulo perdeu os benefícios e glória de uma carreira desejada por muitos homens, mas Paulo ganhou uma jornada com Cristo. Paulo perdeu muitas coisas, mas Paulo ganhou aquilo que é de mais importante: a graça do Senhor que o alcançou. E quando nós falamos que Paulo estava preso e falando sobre alegria, como que isso é possível? Como que Paulo estava alegre? O Isbe ele vai dizer, não é de se admirar que tivesse alegria. Sua vida não dependia das coisas baratas do mundo, mas sim dos valores eternos que se encontram em Cristo. Talvez seja um momento de você se transformar em um contador e fazer um balanço em sua vida, de modo a determinar o que é mais importante para você. Como encontrar alegria na salvação em Cristo Jesus? Você quer saber a resposta dessa pergunta? Responda para você o que é mais importante para você. A glória deste mundo, aquilo que esse sistema pode te dar, os méritos, as alegrias momentâneas, o prazer momentâneo, dizer que você é autossuficiente, que você conquistou tudo que você tem na sua vida por causa de você mesmo, numa cultura consumista, dizer o quanto você tem e pode obter mais. Ou o que te causa alegria? Essas coisas? Ou olhar para Cristo Jesus e reconhecer que tudo isso que nós temos por causa dele.
E reconhecer se nós temos algum prazer em nossa vida, os momentos de alegria, de felicidade que nós encontramos tantas vezes em nossa família, na casa que nós temos, nas nossas conquistas. Foi Ele quem deu. Foi Ele quem proporcionou. Entenda, queridos, que o problema não são essas coisas em si, mas o como nós valorizamos ela ou como nós entendemos que aquilo que de mais importante está em Cristo. E aí quando nós reconhecemos que tudo que nós temos, e aí quando nós reconhecemos e valorizamos que aquilo que é de mais importante é Cristo, nós entendemos que tudo que nós temos é somente Ele. Eu só tenho a Cristo. E aí nós olhamos para toda a nossa vida. E aí toda a nossa cosmovisão, toda a nossa forma de enxergar a nossa vida é transformada. Porque nós vamos entender como que tudo é dele e para Ele. Que os seus parâmetros, que os seus padrões possam ser transformados mediante a ação do Espírito Santo de Deus, da graça de Deus. O que você tem considerado de importante para a sua vida? Olhe para Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado a Deus, porque a sua palavra nos confronta os nossos parâmetros, aquilo que nós utilizamos para medir a nossa identidade, aquilo que o sistema, o mundo à nossa volta nos oferece. E nós reconhecemos, ó Pai, que o mais importante é um relacionamento com Cristo. É aquilo que vem do Senhor para nós, ó Pai. É olhar para o Senhor, ó Deus. Que a alegria, que o prazer da nossa vida possa estar em Cristo Jesus. E ao olhar para tudo que nós temos, Deus, nós possamos reconhecer a graça de Deus agindo em nossa vida. Não por mérito nosso, mas por causa de Cristo. Não porque nós somos bons ou somos justos, mas porque Cristo fez. Porque Cristo morreu, porque Cristo pagou o preço dos meus pecados, Pai. Porque Cristo nos deu uma nova vida, e esta vida, Pai, este caminhar, este conhecimento, é isso que é de mais importante para nós. Que possamos descobrir cada vez mais, ó Deus, através de um relacionamento profundo, através, Deus, da caminhada, da jornada com o Senhor, a alegria que vem do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ternas consolações e a alegria do Teu Santo Espírito esteja com cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.